Olá, no Papo com o Editor desta semana, o broadcast político entrevista o deputado federal Baleia Rossi. Baleia Rossi, que é presidente do MDB, presidente nacional do MDB, né? E para nos acompanhar, a gente tem a repórter que é recordista de participação aqui no Papo com o Editor, Camila Turtelli. Muito bem-vinda, Camila, e muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado por nos atender e aceitar esse convite. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Camila. Bom dia a todos da TV Estadão. Um prazer poder conversar um pouco sobre a conjuntura política com vocês. Deputado, os partidos de oposição criaram um movimento, foi antecipado, inclusive, pela gente, pelo broadcast político, para pressionar o presidente da Câmara, Arthur Lira, em acatar um dos mais de 100 pedidos, mais uma centena de pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. O MDB vai encampar essa ideia e eu queria saber do senhor também se há clima político para esse movimento prosperar. Olha, o MDB tem se caracterizado por um papel de independência no parlamento, independência perante o governo federal. Temos compromissos com a pauta, principalmente a pauta econômica, que nos preocupa muito, porque o partido é reformista. Nós conseguimos já, no governo do presidente Michel Temer, alguns avanços importantes nesta pauta, como foi a PEC do teto de gastos, a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio e tantas outras matérias que tiveram o apoio da nossa bancada, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Eu acredito que agora o papel do partido tem que ser de trabalhar para que todas as investigações aconteçam dentro da CPI que está sendo instalada no Senado. Você tem o papel da oposição, que, claro, tem o nosso respeito, tem o papel dela no parlamento, que é sempre tensionar. Agora, acredito que depois da CPI é que nós podemos analisar se as investigações vão prosperar ou não. Não entendo que este momento é o momento para se dar início a um processo de impedimento do presidente. Presidente, depois a gente volta um pouquinho mais para falar sobre a CPI, mas eu queria entender um pouquinho melhor do senhor esse movimento que aconteceu nessas últimas 2 semanas sobre o MDB se unir ao Cidadania na Câmara, que é um partido que muitas vezes tem se colocado como oposição, principalmente no Senado, né? Muito mais no Senado. O que isso significa? O que isso desenha para 2022? O que a gente pode ler disso? E se outros partidos devem se juntar a esse bloco também? Olha, o líder do MDB hoje é o deputado Isnaldo Bulhões, que é um jovem parlamentar de Alagoas, que tem feito um belíssimo trabalho na Câmara dos Deputados. E o sentido desta união com o Cidadania é o fortalecimento na Câmara Federal. É um bloco parlamentar na Câmara, não aconteceu no Senado, mas claro que aproxima os dois partidos, não só na construção de uma agenda que é comum aos dois partidos, que são reformistas, que querem agora ajudar na construção de saídas para esta pandemia. É importante lembrar que 100% dos projetos que foram encaminhados pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia tiveram apoio integral, não só do MDB, mas do Cidadania e de outros partidos do Centro Democrático. Claro que, com essa aproximação, nós também estamos dialogando sobre as questões políticas macro. Agora, não há uma repercussão imediata. Por quê? Porque é um bloco parlamentar na Câmara Federal. Nós vamos trabalhar juntos essas pautas de enfrentamento ao Covid, de soluções que muitas foram dadas pelo governo federal, mas muitas outras foram dadas pela própria Câmara dos Deputados, o próprio orçamento de guerra, o ano passado, que possibilitou o auxílio emergencial e o aumento de R$200 para R$600, que possibilitou a suspensão da carteira de trabalho e a manutenção de empregos e tantas outras medidas, ela nasceu
na Câmara dos Deputados, num debate dos partidos de centro. Todos tiveram a sua contribuição. A nossa ideia é fortalecimento do MDB, o fortalecimento do Cidadania na Câmara Federal e poder tocar agendas que são comuns. Deputado, a gente queria saber do senhor assim, a posição do MDB em relação a dois movimentos políticos que aconteceram recentemente, né? A gente teve no final de semana, ontem, a entrevista do Danilo Gentili, né, ao apresentador Danilo Gentili ao Estadão, dizendo que muitos políticos temem uma candidatura dele para presidente da República. Eu queria saber o que o senhor acha disso e também se o ex-presidente Rodrigo Maia, o ex-presidente da Câmara, que foi seu cabo eleitoral durante a campanha para a sucessão, tem chance de ir para o MDB, ou então ele pode ir para o PSDB, enfim, de algum movimento que ele está mais adiantado. Olha, eu acho que todos os nomes que estão sendo colocados para o debate, que queiram participar da vida pública, eles são importantes. O Danilo Gentili não é diferente. Eu acho que está havendo um debate dos partidos de centro buscando uma terceira via, que não seja dos extremos, que busque algum candidato que una os partidos que pensam de forma semelhante, que buscam um equilíbrio, que busquem as reformas que a gente tanto esperou. Nós conseguimos superar a reforma da Previdência no início desse governo, mas depois nós temos ainda a reforma tributária, que está absolutamente pronta para ser deliberada, precisa de um pequeno empurrão por parte do governo federal, porque o texto já está absolutamente maduro pelo nosso relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Já existe um consenso entre os líderes na Câmara Federal e no Senado que a reforma tributária é a grande reforma, dizem que é a mãe de todas as reformas, porque é a reforma que vai fazer com que a gente, pós-pandemia, possa recuperar a nossa economia, que possa gerar emprego e renda, que possa sinalizar um aumento do PIB e que o Brasil retome a sua capacidade de desenvolvimento. Nós temos a reforma administrativa, que vai, volta, agora está parada na Comissão de Constituição e Justiça, que precisa ser votada para depois ir para a comissão especial e para começar a ser debatida. Nós temos muitos projetos, claro, neste momento que a gente vive um momento absolutamente crítico da pandemia, com mais de 360 mil mortos no Brasil, um momento muito triste, o foco tem que ser o enfrentamento da pandemia. Mas algumas reformas, elas podem ser debatidas em paralelo para que no pós-pandemia a gente possa votar matérias estruturantes que possam dar condições do país reagir. Então, não vejo nenhuma dificuldade de dialogar com todos aqueles que acreditam que este seja o caminho. Eu não acho que nós temos que discutir agora nomes, nós não temos que fulanizar a sucessão. E acho ainda que, neste momento, se discutir 22, você pode perder energia para aquilo que mais interessa, que é o enfrentamento da pandemia. Nós precisamos de uma gestão nacional das estratégias, de um protocolo único, de uma orientação e uma organização nacional para que a gente não tenha nenhum tipo de dificuldade de desinformação da população quanto à necessidade, primeiro, de vacina. Ontem eu fiz uma live com o Léo Capitelli, que é o prefeito de Serrana, que fica a 20 quilômetros de Ribeirão Preto, uma cidade de 40 mil habitantes, que já vacinou 98% do público-alvo. E ele estava fazendo um relato que não existe mais procura por UTI e lotação, que a Santa Casa local e
o Hospital Estadual de Serrana já diminuíram muito o número de internações. Portanto, Serrana, acho que serve de exemplo para o Brasil e para o mundo de qual a saída para a pandemia, que é a vacinação em massa. A questão do Rodrigo Maia, eu já deixei muito claro, é um grande líder político, foi um extraordinário presidente da Câmara dos Deputados, reformista, com compromisso com o Brasil, com uma preocupação com a economia, com a geração de emprego e renda. O MDB está de portas abertas para receber a filiação do deputado Rodrigo Maia. Claro que ele tem o imbróglio jurídico ainda de como sair do Democratas e não perder o mandato, mas acredito que ele está muito alicerçado nesta questão, e assim que ele tiver a liberação por parte do Democratas, ele vai definir. Eu sei que outros partidos estão buscando também a filiação dele, a gente tem que respeitar, porque é um movimento de um dos grandes líderes do país hoje, mas por parte do nosso partido, nós estamos de portas abertas para receber o deputado Rodrigo Maia. Presidente, só voltando um pouquinho que o senhor citou sobre as reformas, né? Sendo sincero, no cenário que a gente tem hoje, com o ministro da Economia enfraquecido, ainda mais agora com esse episódio do orçamento, vésperas de eleições, uma CPI para investigar o governo, um presidente da Câmara que foi eleito com o apoio do Palácio do Planalto, existe algum cenário que possa levar as reformas para frente? O senhor acredita que tem ainda espaço, mesmo que seja só a tributária? A administrativa está na CCJ e a gente vê que os trabalhos lá eles estão bem enroscados, né? A presidente da CCJ, a deputada Bia Kicis, está tendo uma conduta ali complicada, né? Complexa, com bastante obstrução da oposição, principalmente por causa da reforma administrativa. Sendo sincero, tem espaço ainda para a gente ver algum avanço em alguma dessas duas principais reformas, a administrativa e a tributária, ainda nessa legislatura? Olha, eu sou otimista e acho que se nós abrirmos mão das reformas, nós vamos ter grandes dificuldades no pós-pandemia. Por quê? Porque a pandemia ela está levando vidas e milhares de vidas de brasileiros, e ela tem um efeito muito grande na vida das pessoas. Hoje as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão preocupadas, estão com medo de morrer, estão vendo muitas vezes a lentidão do governo no enfrentamento, algumas desinformações, algumas teses que não são da ciência, não há o respeito à ciência. A gente vê muitas dificuldades nessa questão do enfrentamento da pandemia. Mas, no pós-pandemia, nós vamos ter um Brasil mais pobre, um Brasil mais desigual, um Brasil com mais desempregados, com mais dificuldades. Então, nós precisamos voltar a debater as reformas estruturantes para que o governo trabalhe junto com o parlamento para essas reformas avançarem. A reforma administrativa, ela está num estágio inicial. Como você falou, está na CCJ, precisa ser votada na CCJ, depois precisa ser colocada numa comissão especial. Eu tenho convicção que este Congresso ele tem as características de um Congresso reformista, diferente de muitos outros congressos que não conseguiam sequer debater a reforma da Previdência, sequer debater e avançar temas importantes como a reforma tributária e administrativa. Eu acredito que esse Congresso tem todas as condições de avançar tanto na administrativa quanto na tributária. Por que eu acho que a tributária agora
ela tem mais chances de ser votada? Porque já faz 2 anos que nós estamos debatendo a tributária. O deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator, eu que sou autor da PEC 45, nós fizemos um entendimento de uma comissão mista com o Senado e há 15 dias atrás nós fizemos um debate, uma reunião com o Roberto Rocha, que é o presidente da comissão mista, e o relator da PEC 110, que está no Senado. O Wildo Rocha, que é o vice-presidente e presidente da comissão da Câmara que debate a PEC 45, com outros deputados e senadores que estão envolvidos nesse debate da reforma tributária. E o que a gente percebe é que o texto já está maduro, já existe uma convicção de que não há alternativa pós-pandemia se não for pelas reformas. Se nós deixarmos como está, nós vamos deixar as nossas empresas sem competitividade, o nosso gasto público vai ser maior e corre-se o risco de se pagar mais imposto no Brasil, que seria um grande absurdo, porque a nossa carga tributária já é altíssima. E a PEC 45, e o trabalho do relator é fazer uma compilação da PEC 45, que une os impostos federais, PIS, COFINS e IPI, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Ela é prima irmã da PEC 110, do senador Davi Alcolumbre, que está no Senado. E é muito próxima, em termos de simplificação, da CBS, que é o projeto apresentado pelo ministro Paulo Guedes. Portanto, será feita uma compilação das 3 propostas para que a gente tenha uma simplificação tributária, para que acabe com a guerra fiscal, para que diminua o custo do Brasil, para que as pessoas possam investir, possam gerar emprego e renda. Se nós não tivermos essa perspectiva no pós-pandemia, nós vamos ter muitas dificuldades econômicas. Então, eu sou otimista. Nós pedimos até uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para a gente estabelecer procedimentos e calendários. Então, nós vamos trabalhar firmemente pela reforma tributária. Só uma questão rápida para a gente sair desse tema das reformas. O senhor acredita que essa característica da Câmara reformista, dessa Câmara que aprovou a reforma da Previdência com o presidente Rodrigo Maia, ela se mantém sob a presidência do Arthur Lira? Não há outro caminho. Eu tenho convicção que não há outra agenda no pós-pandemia para a gente sinalizar para o país, para os investidores, para que o país volte a ter credibilidade, volte a ter investimento externo, se não pelas reformas. E acredito que o deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, também tem esse compromisso. Nós vamos ter um país, como eu falei, com grandes dificuldades no pós-pandemia. Portanto, eu acredito que pode haver uma união dos líderes, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, com um olhar do Ministério da Economia para que a gente possa fazer essas reformas. Claro que é importante a participação do Ministério da Economia. Por quê? Porque são reformas estruturantes, são reformas que mexem com o sistema tributário brasileiro, que é, sem dúvida, arcaico, cumulativo, ele é distorsivo, cheio de exceções, é reconhecidamente um dos piores sistemas tributários do mundo. E não se consegue avançar numa PEC de reforma tributária sem que haja participação efetiva do Ministério da Economia. Nós já conseguimos superar obstáculos enormes nos setores, com ampla conversa, com amplo debate, dos municípios, com apoio da Confederação Nacional dos Municípios, dos estados, o Concefaz tem dado, inclusive, sugestões e tem apoiado, superando a questão federativa. Então, os avanços que nós conseguimos nesses 2 anos foram muito significativos para que a gente possa agora organizar na Câmara e no Senado a volta da tramitação dessas reformas.
Deputado, ontem a senadora Simone Tebet, que é do partido do senhor, ela citou, inclusive, a PEC, né, do senhor, que é a PEC 45, como o caminho para poder juntar todas as propostas de reforma. O senhor mesmo citou aí que tem os outros que poderiam ser fundidos, enfim, numa proposta só. Mas ela salientou que a dificuldade, o senhor citou agora a questão do Ministério da Fazenda, todos os deputados que a gente entrevistou aqui, quase todos os deputados, criticaram o ministro Paulo Guedes. Assim, ela citou dificuldades de se aprovar uma reforma dessa num governo que está enfraquecido como o atual, e também citou a questão do fundo, né, bilionário que pode ser criado para compensar as perdas de arrecadação de estados e municípios. Segundo ela, esse fundo seria impagável para o governo, que já está enfrentando, né, muita dificuldade, né, com rombos e rombos bilionários, né, centenas de bilhões de reais todos os anos. Como é que a gente conseguiria fechar essa questão, deputado, diante de tantas dificuldades de um governo fraco e desse fundo impagável, segundo a senadora? A ideia da PEC 45 e das demais propostas é, primeiro, não aumentar a carga tributária, porque seria um contrassenso aumentarmos uma carga tributária que já é muito alta, que já é impeditiva de investimento. Mas ela é neutra. Ela, na verdade, vai fazer com que a arrecadação que se tem hoje, ela se mantenha. Por quê? Porque o passo seguinte é o que todos os brasileiros querem, que é a diminuição da carga tributária. Mas aí nós precisamos também da reforma administrativa. Por quê? Porque tudo que se arrecada hoje é para pagar o custo do Estado brasileiro, que é caro. E hoje nós temos muita tecnologia, nós temos muitas maneiras de melhorar a qualidade dos serviços públicos, de tornar o Estado mais eficiente e alocar recursos para o que realmente interessa, que é educação, saúde, segurança, do que a maneira que a gente tem hoje. Portanto, eu tenho convicção que nós conseguiremos avançar nesse diálogo com o ministro Paulo Guedes para que no pós-pandemia possamos avançar com essas reformas, sem o aumento da carga tributária, mas simplificando. Quando você simplifica, você diminui todas as obrigações acessórias, que são custosas. Hoje o custo Brasil é algo que prejudica as empresas. As nossas empresas não têm competitividade. O IVA que nós estamos propondo na PEC 45, que é o IBS, ele é adotado em mais de 160 países, pela sua simplicidade, pela maneira com que todos já conhecem e já sabem que é o melhor sistema tributário para os impostos sobre o consumo. Claro que a proposta prevê 10 anos de transição, pode diminuir no relatório para 5, 6 anos. Claro que a proposta prevê, depois desta transição, 100% do imposto pago no destino, porque isso acaba com a guerra fiscal, que é nociva hoje a todos, porque a guerra fiscal, a briga que se estabeleceu hoje entre os estados e municípios, todo mundo perde, todo mundo abre mão de arrecadação, não consegue garantir a geração de empregos esperada e acaba todo mundo perdendo. Então, há uma consciência coletiva no parlamento, e eu acredito que no Brasil também, nos setores econômicos, nos trabalhadores, todos participaram desse debate de que a reforma tributária ela precisa avançar e que nós temos essa grande oportunidade de um Congresso reformista para que a gente possa avançar nessas matérias mais importantes. Deputado, queria falar voltar um pouquinho na questão da CPI, né? Existe uma tentativa forte aí da base aliada do governo de tentar barrar a relatoria do senador Renan Calheiros, que ele está sendo colocado aí como o principal opositor dentro da CPI, um dos principais opositores do governo dentro da CPI. A atuação dele nessa CPI, ela pode mudar os rumos do MDB para 2022? Deve ser algo crucial? Como que pode influenciar
para as próximas eleições, essa atuação do senador? Olha, a CPI sempre é instrumento de minoria, isso já está consolidado no Brasil, por isso está sendo instalada no Senado. Eu acredito que a CPI ela não pode ser um palanque político eleitoral, porque aí ela vai perder o objeto, ela vai perder o foco de realmente se investigar a conduta de todos no enfrentamento da pandemia, os maus feitos, aquilo que não está correto. Acho que nós temos que ter um trabalho muito focado em não caças às bruxas, não fazer com que a gente antecipe 2022, até porque nós só vamos chegar em 2022 se a gente conseguir superar 2021. E 2021 está sendo um ano muito difícil, como foi 2020. Não dá para a gente tentar antecipar a sucessão presidencial ou as sucessões estaduais. Nós temos que ter muita responsabilidade, porque a gente sabe que como começa a CPI, mas a gente não sabe como termina. E seria muito ruim para o país a gente ver na CPI um palco para discutir apenas a sucessão presidencial. Acho que esse não é o caminho. E o senador Renan Calheiros, de Alagoas, do MDB, ele tem muita experiência. Tenho certeza, pelas declarações que ele já deu, que ele vai trabalhar com muito foco nessas questões. Acredito que a CPI não deve ser um espetáculo eleitoral e aí cumprir o seu papel de ajudar o Brasil a enfrentar essa pandemia e tentar virar essa página da nossa história. E aí nós precisamos, como eu já falei aqui, de vacinação. Nós precisamos de um trabalho único, coordenado pelo Ministério da Saúde, para que todos remem para o mesmo lado, para que a gente possa superar todas essas dificuldades. Eu não tenho preocupação nenhuma com a atuação do senador Renan Calheiros, porque tem grande experiência parlamentar, é equilibrado, é do diálogo e não vai deixar a CPI partir para um caminho que seja apenas político-eleitoral. Deputado, o senhor falou da questão de 2022, o senhor está tentando não falar sobre 2022, mas o senhor citou no começo da entrevista a questão da terceira via que pode surgir, né, durante a caminhada até 2022. E o ex-presidente Fernando Collor, o senador Fernando Collor, ele deu uma declaração do broadcast político que a gente publicou na manhã de hoje, que terceira via, para ele, na avaliação dele, só existe na literatura e que uma disputa entre Bolsonaro e Lula, com Bolsonaro e Lula numa disputa, a terceira via, essa alternativa, seria triturada. Eu queria saber se o senhor concorda com isso e qual a chance do MDB caminhar ou com Bolsonaro ou com Lula em 2022. Nós, do MDB, vamos trabalhar esse diálogo dos partidos de centro. Por quê? Porque nós tivemos, em 2018, uma eleição muito polarizada. Uma eleição atípica. Se nós pegarmos as características das últimas eleições presidenciais e nas últimas eleições municipais, nós podemos dizer que a eleição de 2018 foi com as suas características de polarização, de enfrentamento de rede, onde os extremos se destacaram. Se nós pegarmos a eleição de 2020, as municipais, nós já tivemos uma mudança no comportamento do eleitor, não dos candidatos. Os candidatos, muitos deles, continuaram com as características da eleição de 2018, querendo lacrar nas redes sociais, querendo discutir aquilo que não era importante para o município, mas que tinha repercussão nacional. E o que nós vimos do resultado da cabeça do eleitor, que, através do voto direto, colocou
as suas ideias, que buscaram mais experiência, mais ponderação, mais equilíbrio, alguém que pudesse resolver os problemas da cidade. Então, o fato é que na eleição de 18 para 20, o próprio eleitor mudou um pouco o seu posicionamento. Eu acredito que para 2022 nós vamos manter este equilíbrio do eleitor. Vai buscar algo mais moderado, não vai buscar os extremos, vai buscar uma alternativa que possa significar o foco nas reformas, naquilo que interessa para a população, que é geração de emprego e renda. Vai buscar alguém que represente este centro. Então, nós vamos trabalhar dentro do MDB e tem crescido muito a vontade das nossas lideranças de uma candidatura própria, e eu estou conversando agora com todos os deputados federais individualmente, com todos os senadores individualmente, com todos os presidentes estaduais do partido, para a gente começar a discutir 22. Agora, eu confesso que esta é uma discussão interna. Por quê? Porque no meio dessa pandemia, você começar a discutir sucessão, eu acho que a gente perde o foco, a gente perde energia e a gente acaba, ao invés de ajudar, acaba bagunçando o quadro. Então, o MDB vai se posicionar, o MDB já está dialogando internamente, e assim que essa pandemia for superada, nós vamos também apresentar as nossas propostas, as nossas ideias, e, claro, podemos também apresentar nomes que possam representar um candidato mais centrado, que possa representar o centro democrático, e mantemos o diálogo com outros partidos com as mesmas características que o nosso. Presidente, nosso tempo está acabando, mas eu quero fazer uma última pergunta aqui para o senhor, pedir para o senhor entrar num momento autocrítica e perguntar: aonde o senhor acha que errou na eleição para a presidência da Câmara? Olha, eu aprendi muito nessa disputa. Eu estou no meu segundo mandato de deputado federal e tive apoios importantíssimos, como do presidente Rodrigo Maia, de vários partidos. Nós defendemos bandeiras que nós acreditamos. Eu não mudaria em absolutamente nada daquilo que eu defendi como candidato a presidente da Câmara dos Deputados, que era uma Câmara independente, que era a defesa das instituições, a defesa intransigente da nossa democracia, muitas vezes atacada. Eu acho que, claro que a gente sabe que a força do governo é algo real, e o governo entrou com todas as suas forças para eleger o deputado Arthur Lira. Respeitei, como respeito sempre, a vontade dos parlamentares e do voto. Eu sou um democrata, vou continuar ajudando o nosso país. Não é porque eu não fui eleito presidente da Câmara que eu mudei a minha conduta, não mudarei a minha conduta, continuo acreditando nas reformas, continuo achando que uma Câmara independente é melhor para o Brasil, porque uma Câmara independente ela se conecta aos anseios da sociedade e não vira uma Câmara que apenas colabora com aquilo que o governo federal quer. Eu não saberia fazer uma justificativa única de onde nós erramos. Eu acho que no posicionamento eu não mudaria absolutamente nada. Como eu fui escolhido candidato depois de um amplo debate e de maneira tardia, também acho que o nosso adversário acabou conseguindo os compromissos partidários e compromissos dos parlamentares de maneira que ele saiu muito na frente. E depois nós tivemos uma desorganização
partidária, principalmente com o Democratas, que acabou com 2 ministros tendo muita interferência por parte do governo, e quando nós perdemos o apoio do Democratas, que era o partido do principal fiador da nossa candidatura, que era o deputado Rodrigo Maia, nós acabamos desorganizando. Mas não, acho que Deus sabe o que faz. Eu acredito que as mesmas convicções que eu apresentei durante a minha candidatura para presidente da Câmara dos Deputados, eu permaneço com elas e vou continuar tentando ajudar o nosso país naquelas matérias que sejam importantes. Deputado Baleia Rossi, muito obrigado por participar aqui do Papo com o Editor, do Broadcast Político. Queria agradecer muito a Camila Turtelli, minha companheira de sempre aqui nesse programa. Agradecer o Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa ponte, vai fazer a edição desse material. E agradecer a todos que estão acompanhando mais um Papo com o Editor aqui no Broadcast Político. E até a próxima semana.